Vamos dar prosseguimento à nossa lição, ensino cronológico da Palavra de Deus. Os irmãos, não sei se essa semana os irmãos acompanharam no grupo, eu já lancei as lições todas as lições atrasadas já estão em dia lá no grupo, né? Atualizei tudo, só vai faltar de hoje, né? Inclusive coloquei a mensagem de domingo também. Domingo a gente falou sobre Jó, né? À noite. Mas nós estamos num ponto da nossa lição onde nós já vimos a criação, já vimos a queda do homem, já vimos o primeiro homicídio que houve na terra, que foi Caim matando Abel. E hoje nós vamos continuar estudando o que vai acontecendo na história da humanidade sucessivamente, de uma ordem cronológica, que é a ordem a qual nós estamos estudando, a Palavra de Deus. Então eu convido os irmãos a abrirem a Palavra de Deus em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Antes de lermos Gênesis capítulo 6, eu gostaria de reler o capítulo 5 de Gênesis. Depois que Caim matou Abel, de Abel viria o tão prometido libertador, aquele que Deus prometeu enviar para libertar o homem da morte após o pecado, após a queda do homem. Deus prometeu enviar um que esmagaria a cabeça da serpente. Os irmãos lembram disso, né? Gênesis 3,15 diz que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente, ia neutralizar o veneno que a serpente lançou. Seria esse libertador. O homem caiu, Deus prometeu enviar um libertador para salvar o homem da morte, né? Do castigo eterno. Gênesis 6, Gênesis capítulo 5, os primeiros versos diz assim: este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Machos e fêmeas os criou, os abençoou e os chamou pelo nome de homem no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs o nome de Sete. Foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos e gerou filhos e filhas. Então ele viveu 800 anos gerando filhos e filhas. Caim, Abel e Sete não foram os únicos filhos de Adão e Eva. Se todos vieram de Adão e Eva, então significa que eles geraram muitos filhos. Se toda a humanidade veio de Adão e Eva, então significa que a terra foi povoada, eles geraram muitos filhos, mas a Bíblia não cita o nome desses outros filhos, né? Então vamos lá. Aí foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, verso 5. Foram todos os dias de Adão, que viveu 930 anos. Adão viveu 930 anos. Bem velhinho, né, irmãos? Bem velhinho. Quem vive 930 anos hoje? Qual é a idade máxima que nós chegamos hoje? Oi? Isso é raro, né? Acho que a idade média que as pessoas colocam aí fora, no ser humano viver, acho que é até os 80, 85, né? Não, a expectativa de vida. Expectativa. No Brasil é 78 anos. 78? Aí, cada vez mais abaixando. Se você for ver, a expectativa de vida do ser humano cada vez mais baixa. Isso é devido a vários fatores, como eu já falei, né? Naquela época, o mundo era perfeito quando foi criado, né? O ar era um ar limpo, era tudo perfeito que ajudava a prolongar os anos na Terra. E uma outra coisa também que ajudava a prolongar os anos na Terra é isso aqui que a gente já viu no momento da criação. Vocês lembram isso aqui em Gênesis capítulo 1? Que foi o firmamento? Que Deus colocou um firmamento em volta da Terra? Que é águas. Aqui é o planeta Terra. E o planeta Terra ele foi revestido por um firmamento chamado água. Foi revestido por água chamado firmamento. Isso causava
fazia com que aqui na Terra nós tivéssemos um ar mais assim condensado e não tínhamos essa variação de temperatura como existe hoje. Isso aqui também protegia a Terra dos raios ultravioleta do Sol, fazendo com que a humanidade, fazendo que o ser humano tivesse uma qualidade de vida melhor. Isso fazia com que eles prolongassem os anos de suas vidas também, como a gente já viu aí que Adão viveu 900 e poucos anos, né? Vamos continuar lendo aqui, ó, capítulo 5. Aí alguns devem se perguntar, então onde está essa água? A gente vai ver. Verso 28 diz assim, do capítulo 5: Viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, a quem chamou de Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Viveu Lameque depois que gerou Noé 595 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Então nós vimos aqui, eu pulei algumas partes que não eram importantes, da genealogia de Adão. De Adão, hoje nós vamos estar falando sobre a história de Noé. Vamos estar falando sobre um fato que aconteceu na época de Noé. De Adão até Noé, passaram-se 1500 anos. De Adão até Noé, passaram-se 1500 anos, e a situação da humanidade não era nada favorável para eles. Nesses 1500 anos, depois da queda de Adão, depois que Adão se afastou de Deus, depois que Adão desobedeceu a Deus comendo do fruto a qual Deus havia proibido que comesse, a humanidade ela foi se afastando cada vez mais de Deus. A situação na terra foi ficando cada vez mais críticas. É interessante que a terra foi povoada do jeito que Deus queria, ela foi se enchendo, mas foi se enchendo de pessoas desobedecendo a Deus cada vez mais, porque todos que vieram depois de Adão, como nós lemos nos versos primeiros do capítulo 5, eles já não viam mais a imagem e semelhança de Deus. Nós vimos lá, Deus criou Adão à sua imagem e à sua semelhança, mas quando Adão gerou Sete, aí a Bíblia já diz ali, a imagem do homem o gerou, a semelhança do homem, dizendo que os descendentes de Adão já nasceram pecadores, separados da glória de Deus, destinados para o castigo eterno que é a morte, necessitado de um libertador para libertá-los dessa morte. A expectativa da humanidade é que esse libertador chegasse logo, é que Deus mandasse esse libertador logo para salvar a humanidade do pecado a qual eles estavam vivendo. Capítulo 6. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal, e os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, homens de renome, que houve na antiguidade. Quantos já leram esse texto aqui, esse versículo, falando das filhas de Deus, não, das filhas dos homens que se envolveram com os filhos de Deus? Quantos têm dúvida com relação a esse texto? Quantos aqui sabem quem são esses filhos de Deus
E as filhas dos homens que aqui a qual estão se referindo? É uma das teorias, várias teorias há. É interessante, quando eu estava preparando a lição, como é uma lição de ensino cronológico, a gente falou que vai passar pelos eventos principais, o autor do livro, ele sugere que pule essa parte, porque essa parte é complicada de explicar. Mas eu não acho interessante pular não, eu acho interessante explicar porque é uma dúvida de muita gente, né? É uma dúvida que muitas pessoas têm. Vamos, pode falar. Antes de entrar nessa questão, esclarece alguma coisa com relação ainda ao versículo 4? Capítulo 4? Antes de Caim e Abel, já existia filhos de Abel? Já. Já, a gente viu isso no domingo passado. É. Que aí para poder dar sequência para chegar no 6. Certo. Domingo passado. As pessoas crerem que a tecnologia de Abel Certo. começou por Caim e Abel, aí vai ficar complicado, mais complicado. Domingo passado a gente estudou sobre Caim e Abel, sobre o sacrifício de Abel, porque Deus se agradou do sacrifício de Abel e rejeitou de Caim, né? E a gente viu que Caim ficou com raiva e matou seu irmão. Deus alertou ele antes, né? Falou, ó, você vai fazer uma besteira. E mesmo assim ele fez, né? A gente viu que existiam outras pessoas além de Caim e Abel na terra. Porque logo depois que Caim mata o seu irmão, a palavra de Deus diz que Caim se afastou, foi para uma terra ao sul, da onde ficava o Éden, e ele se casou. Se casou e teve filhos. Depois a Bíblia cita a genealogia de Caim. Então, se Caim se casou é porque tinha mais pessoas. E nós acabamos de ler aqui no capítulo 5 de... Tá, mas essas pessoas eram irmãos deles. Irmão deles. Ah, agora eu já sei onde é a dúvida do irmão. Naquela época podia irmão se casar? Não tinha problema? É isso? Naquela época não tinha problema. Não? Qual que é a dúvida? Não, a minha dúvida em si seria na crença da humanidade. Ah, tá. Que só começou a geração a partir De Adão. Adão. Isso. Mas depois vem os contrapontos, que aí deixa em dúvida. Poxa, mas se ele casou, é porque tinha Mas outras pessoas. tinha outras pessoas. Mas se Eva era mãe de todos, então ela é irmã dele. Então é o seguinte, o que o irmão está querendo dizer é o seguinte, que veio todos de Adão e Eva, né? Se a gente acredita que Adão e Eva foram o primeiro homem, a primeira mulher, e todo mundo veio de Adão e Eva, então na época de Caim e Abel existiam outros filhos de Adão e Eva. Não, porque a Bíblia diz No princípio. Eles são do princípio. São do E aí, princípio. Como que eles casaram? Da onde veio essas outras pessoas? De Adão e Eva. Porque olha só, irmã. Porque Caim e Abel era Ó, depois que eles foram. quando, olha só, vamos voltar aqui, ó, capítulo 5, capítulo 4, né, conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor, tornou a dar à luz e teve Abel, seu irmão. A Bíblia cita o nome só desses dois. Mas isso não significa que eles não geraram outros, até mesmo porque a palavra de Deus diz aqui no capítulo 5, que Adão viveu 800 anos gerando filho. Foi o versículo que a gente leu aqui, ó. Adão viveu 130 anos, gerou filhos e filhas, à sua semelhança, né? Conforme a imagem, e pôs o nome de Sete, falou que gerou filhas também. Mas cadê o nome dessas filhas? A Bíblia não cita. Foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, ó, depois que gerou Sete ainda, ele viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Mas não há uma controvérsia aí. Ah, sempre há. Há uma controvérsia porque é assim. Quando Abel e Caim foi gerado, não foi logo após Foi. Foi. Não, assim, a Bíblia não fala se foi logo quando eles foram expulsos do Éden, mas foi depois do fato. Pelo que a Bíblia diz, foi depois.
foi depois de ter caído. Mas não diz o tempo que foi. Ele foi gerado, daí eles cresceram, aconteceu todo aquele homicídio, Sim. E um deles, o que foi fora. E ele Foi. tá como se... Existiam outros, irmã, olha só. Até acontecer esse fato aqui do sacrifício, eles já estavam na fase adulta. Qual é a idade adulta para a pessoa daquela época? Eu não sei qual que é a idade adulta. Eu sei que eles viviam, eu sei que 40 anos era considerado criança naquela época ainda. Então, eles já eram adultos quando fizeram isso aqui. Nesse tempo, a Bíblia não fala, a Bíblia não coloca quanto tempo foi. Mas acredita-se que eles geraram mais filhos, não foi só Caim e Abel. Até mesmo porque, para Caim casar com alguém, teria que ser alguém ali equivalente. Tem a mesma faixa etária. E outra, existe uma teoria, a controvérsia, igual a irmã falou, existe uma teoria que além de Adão e Eva, aí Adão e Eva tiveram seus filhos, Deus criou outros povos, outros seres, para também encher a terra. Eu não acredito nessa teoria, porque, sabe por quê? Porque se Deus tivesse criado outros seres, Deus não iria criar outros seres à imagem do homem, pecadores. Deus iria criar igual ele criou, igual a gente viu lá no princípio, ia criar perfeito, né? E viu Deus que isso era bom. O que significa isso? Que Deus criou perfeito. Acho que Deus não iria criar alguém com defeito. E nós vemos que a humanidade, a história da humanidade foi uma história de pecadores. Pode ler. Grandemente a tua dor e a tua concepção. Ninguém multiplica o que não existe. Então a mulher já tinha dor no parto. E ele falou que vai multiplicar a dor Ainda mais. no parto. Então já está dando a entender que ela já tinha visto. E esses três, nós ficamos no 5. Então, mas acho que a dúvida da irmã é se se Deus havia criado um outro ser humano além deles, para eles se casarem. O que eu imagino é que existia pessoas... Não existia, porque a própria palavra de Deus diz lá em Romanos que todos vieram de Adão. Adão foi o primeiro, inclusive a mulher veio de Adão, né? Porque Deus criou o homem, a mulher da costela de Adão. Então todos vieram de Adão, a palavra de Deus diz lá em Romanos. E por todos virem de Adão, e por causa que Adão só começou a ter filhos depois da queda, né? Depois da queda, todos já nasceram pecadores. Se Deus tivesse criado um outro ser, outras pessoas, Deus não iria criar outras pessoas pecadoras. Elas de repente iriam cair depois. Mas o que a Bíblia deixa entender aqui que Adão e Eva, como ele diz assim, Adão é o pai de toda a nação. E depois nós vamos ver, meus irmãos, nós vamos ver hoje, na lição de hoje, se a gente conseguir chegar lá, que Deus vai destruir a nação inteira. Todo o povo que existiu na terra, Deus vai destruir, e através de uma família, Deus vai povoar a terra novamente. A gente vai ver isso se a gente conseguir chegar hoje lá. Que as pessoas são brancas, morenas, pretas. A gente vai ver hoje. Ou domingo que vem. Acho que vai ficar para domingo que vem. Irmã. Então, para esclarecer. E assim, é preciso amadurecer isso, né? A gente precisa tentar aceitar o que tem, não é? Isso. Não o que não tem. Eu vou sugerir. Então assim, eu aprendi esse teologia, eu gosto mais de teologia. Então, aprendi que antes de sair desse curso Do Éden. Esse é o problema. Não, por isso eu estou colocando Vai. entre linhas, sabe, igual ele falou, que Deus nos ligou a dor, porque a mulher ligou das crianças. Aí então, baseado nessas linhas, sabe-se que ela teve filhos com dores menores, né? Antes de entrar o pecado. Preenchendo. Então aí, se trata de nós, geograficamente,
sim. Os teólogos estudam tudo para poder dar aula, mestrado, Com certeza. essas coisas todas, né? Então, aí disse que aí é comprovado que eles tiveram filhos que não foram pecadores. E com esses, Abel se casou, Caim se casou. E deu até o nome da cidade, tudo mais, e Caim veio para ir para frente, estudar arqueológico e histórico, né? Certo. A multiplicação é dada também entre nós, né? Aí se multiplicar, Deus multiplicou a todos na época. Então, irmãos, existem muitos estudos na nossa primeira lição. Depois eu vou incluir vocês no grupo, aí vocês veem lá nas outras lições passadas, porque muitas dúvidas vocês estão nas lições passadas. Nós vimos lá que existem muitas teorias sobre a criação do universo, que teorias, igual a irmã citou aí, dos homens. Existe a teoria dos homens pré-adâmicos, que antes de Adão existiu outras raças. Mas, meus irmãos, teoria não é ciência. Existe a teoria da evolução, que a Terra foi criada através do Big Bang, daquela explosão de cosmos, e que o homem veio de uma ameba, aí da ameba o homem virou um macaco, e do macaco virou o ser humano, né? É a teoria da ciência. Teoria da evolução, isso, ciência. O que é uma teoria, irmãos? O que significa a palavra teoria? A palavra teoria significa estudo que ainda não foi comprovado. É uma tese que não foi comprovada. O que transforma algo em teoria? Uma suposição. Você supõe algo. Então aí você vai lançar uma tese, vai lançar uma teoria sobre aquilo. Estou supondo que essa cadeira, ela é feita por materiais alienígenas. Você está supondo. Aí você vai lançar uma tese com relação àquilo, vai lançar uma teoria. A teoria não é uma ciência. Ciência, o que significa? É algo que já foi comprovado. Para uma teoria virar ciência, ele tem que provar que aquilo dali é verdade. Tem que provar cientificamente. A evolução, ela não passou da fase da teoria. Essas especulações que a irmã citou também não foi comprovado ainda. Porque a história, quando começa a história? A história, ela começa através da escrita. Antes da escrita é chamado de pré-história. Chamado de pré-história. Antes da invenção da escrita, que falam, né? É chamado de pré-história. A história, ela começa através da escrita, porque tem que ter algo escrito sobre aquele fato. E a palavra de Deus, nas décadas passadas, nos séculos passados, ela foi bombardeada várias vezes, principalmente com o livro de Gênesis, os primeiros capítulos de Gênesis, como livro de fábulas. Fábulas, porque ali nós vimos em Gênesis capítulo 1, a criação do universo, os cientistas mostravam por A mais B que tudo ali era mentira. Até mesmo porque o que Deus criou primeiro? A terra era sem forma e vazia, e Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus criou a luz primeiro. Aí depois, lá no quarto dia, que é na quarta-feira, no domingo, Deus criou a luz, primeiro dia, e na quarta-feira Deus criou o sol. Aí os cientistas falavam: que mentira é a Bíblia. A Bíblia fala que no primeiro dia foi criada a luz, e só no quarto dia foi criado o sol. Como vai existir luz sem sol? E um bom tempo a Bíblia foi considerada mentirosa por causa dessa afirmação. Aí na década de 1800 e alguma coisa, um cientista lá, que eu não lembro o nome dele, eu sou difícil de gravar o nome dessas pessoas, eu estudo história, mas eu não gravo os nomes, nem as datas muitas vezes. Um cientista, ele descobriu que a luz, ela é independente do sol. A luz não depende do sol para existir. Se não tiver sol, vai existir luz, não com tanta intensidade. Mas a luz, ela existe independente do sol. Aí já comprovou. Aí esse cientista que não é evangélico, ele, sem querer, ele provou que a Bíblia é verdadeira. Pelo menos o capítulo 1 de Gênesis, dizendo ali que Deus primeiro criou a luz, depois criou o sol.
E nós vimos também na primeira lição, que na lição da criação, que não existe somente o nosso Sol, né? Existem outros sóis, né? A ciência já descobriu outros sistemas solares aí no universo. Tem, eu acho que o Antares, que é um Sol gigantesco, muito maior do que o nosso, está perdido aí no universo, né? Então o universo é muito grande. Nós vimos assim que a cada fato, profecia científica que a Bíblia traz, ela está sendo comprovada cientificamente. Se vocês forem ver, um outro fator que as pessoas consideravam a Bíblia mentirosa é o fato de dizer que o homem veio do barro, né, tal, Deus criou o homem do barro. Aí vem lá a teoria da evolução dizendo que era uma ameba que saiu do mar. Aí essa ameba criou perninhas porque saiu do mar, ela nadava lá, tinha nadadeira, e saiu, conseguiu respirar fora do mar. Aí ela foi crescendo, virando macaco, tipo um macaco. Aí o macaco virou homem, né? E por aí vai. Aí vai levantando, tem até aquela imagem nos livros da evolução, né? O macaquinho lá assim. Primeiro a amebinha, né? Pequenininha, aí vai criando, aí vai nascendo no rabo, aí vai se plumando. Aí não, aí o que a biologia comprovou? Que no nosso corpo existe, eu não lembro quantos elementos, mas existem muitos elementos encontrados no solo. Como que? Fósforo, ferro, existe no nosso corpo, né? Isso é magnésio, é tudo encontrado no solo, né? Por que o ser humano come feijão? Porque o ser humano tem necessidade de ferro, o ferro tem no nosso corpo, né? Ferro é o que nos deixa forte, né? É que deixa você resistente contra doenças. E aí é o que te dá potássio, um monte de coisa, né? Potássio, tudo isso tem na terra, né? Então, nós vimos que toda profecia bíblica, ela está sendo comprovada cientificamente, já foi comprovada cientificamente. O que nós vamos estudar hoje? Sobre o dilúvio. Todas as culturas da humanidade, acreditando em Deus ou não, se você for estudar a origem daquela cultura, eles vão ter uma crença, uma fábula, uma historinha para as crianças dormirem sobre o dilúvio, se vocês forem ver. Por que isso? Porque todos descenderam de Adão e Eva, e depois todos descenderam de Noé. Aí todas as nações, elas foram formadas depois de Noé. Na época aqui antes do dilúvio, a terra, ela não era dividida em continentes, era uma coisa só, a terra. Os continentes, se vocês forem ver, é tipo um quebra-cabeça, eles se encaixam. E a terra, ela não era dividida em continentes. Isso é uma coisa também que a ciência está comprovando. Quer dizer, que a ciência já comprovou que antigamente a terra era tudo junta, depois com as placas tectônicas que foram se movendo embaixo, né? Aí os continentes, as terras foi se separando e foi que se dividiu em continentes que existe hoje: continente europeu, continente africano, continente americano, continente asiático e o continente atlântico, né? Que é lá da Austrália, aquele país de lá, né? Oceania, né? Oceania. E isso tudo veio depois da queda, depois do dilúvio. E nós vamos ver hoje uma teoria. Quer quitar alguma dúvida? Eu quero tirar todas as dúvidas, tentar tirar antes de nós passarmos para frente, tá certo? Mais alguma coisa? Pode falar, irmã. Aqui a gente está para discutir assim, ó. Eu acho que muita gente aprendeu coisa nova. Eu também aprendi. Mas ficou esclarecido? Ficou? Eles queriam casar com irmãs? Naquela época sim, porque só existiam eles. Naquela época não fazia mal, porque o pecado já não estava tão impregnado, podemos assim dizer. Depois de um tempo, depois Deus determina que não deveria se casar mais com irmãos. Ali isso foi só com o objetivo de encher a terra, povoar a terra. Aí biologicamente isso não fazia mal. Hoje já faz, né? Hoje o grau de parentesco, parece que o ser humano se afastou tanto um do outro, começou a fazer mal, né? É interessante, meus irmãos. Domingo que vem, eu acho que hoje eu não vou conseguir falar sobre as diferenças de raças, né? De nacionalidade. Mas domingo que vem eu vou conseguir falar. Mas vamos lá. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Eu termino 11 horas em ponto. Vamos lá, irmão, capítulo 6. Capítulo 6 aí do verso
Capítulo 6 nós já lemos. Nós estamos falando sobre os filhos de Deus e os filhos dos homens. Quem seriam esses filhos de Deus e filhos dos homens? Nós vimos aqui que depois de Adão e Eva, a humanidade, aí veio Sem, aí veio Abel, Sete, Matusalém, Enoque. E se vocês forem ler ali a genealogia, o homem foi se afastando cada vez mais de Deus. Se afastou de tal ponto que Deus olhou aqui para a terra e não viu nada bom. A depravação moral da terra estava a nível 0. E uma coisa que deixou Deus abominado aqui, nós vimos aqui, é a questão do relacionamento entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Mas por que isso deixou Deus abominado? Quem seriam esses filhos de Deus? Oi? Anjos. Existe uma teoria que dizem que esses filhos de Deus seriam os anjos, certo? Seriam esses anjos mesmo, que o irmão citou. Porque se vocês forem ler lá em Jó, lembram lá em Jó domingo passado que eu preguei sobre Jó? Quando Satanás se apresentou perante Deus? Quando Satanás se apresentou para Deus, como Deus classificou os anjos? Como filhos de Deus, né? Filhos de Deus. Inclusive os anjos caídos no Antigo Testamento, os anjos caídos no Antigo Testamento, eles também eram classificados como filhos de Deus. Os anjos caídos. Aqueles anjos que nós já estudamos também, que seguiram a rebelião de Lúcifer. Eles também eram classificados no Antigo Testamento ainda como filhos de Deus. Eu li uma teoria sobre isso, que diz que a teologia, podemos assim dizer, a teologia judaica nessa época, eles não acreditavam que anjos eram um ser assim, material, espiritual. Eles acreditavam que os anjos, de uma certa forma, eram um ser material. Existe a teoria, eu vou dizer as 3 teorias principais, tá? Existe a teoria dessa de que eram realmente os anjos que se relacionaram com as mulheres humanas. Existe a teoria de que os filhos de Deus seriam os descendentes de Sete, aquele que Deus prometeu vir um libertador, depois que Abel morreu. Então Deus destacou a história de Caim e Abel, porque é o seguinte, que aí seria através de Abel que viria o libertador. Caim matou Abel, como é que vai vir um libertador agora? Aí Deus providenciou um outro meio, Eva gerou Sete, para substituir Abel, para que a promessa de Deus fosse concretizada com a vinda do libertador, porque da semente da mulher deveria vir da semente de Eva. Aí Sete nasceu. Aí alguns teólogos dizem que os filhos de Deus seriam esses da descendência de Abel, que se casaram com as filhas de Caim, com as mulheres que vieram das filhas de Caim, como se Caim fosse não fosse mais considerado filho de Deus, fosse excluído. Aí entra aquela questão lá, que era um povo de Deus e o povo gentio, né? Mas eu vou dizer o seguinte, nessa época, na época de Noé, ainda não tinha sido formada a nação de Israel. Ainda não havia sido formada a nação de Israel. Algumas pessoas, a teoria mais fraca, a terceira teoria, que é a considerada mais fraca, é que esses filhos de Deus eram homens valentes, eram homens poderosos na terra, que se casaram com mulheres comuns, sabe? Tipo como se fossem reis, tal. Essa teoria aí, ninguém sustenta ela. Mas as duas que ficam batendo mais, o pessoal fica brigando, é essa aqui do descendente de Caim, descendente de Abel, de Sete, e a dos anjos. Meus irmãos, também são contestáveis. Os filhos de Deus seriam os anjos caídos, eles se apossaram no corpo de homens. Existe essa aí também. Que eles usaram, que homens foram influenciados por anjos caídos, que são os demônios, né?
a qual tiveram relações com essas mulheres. Eu, particularmente, eu não vou dizer assim, irmãos, tal teoria está certa, tal teoria está errada. Esse é um texto que nos deixa muitas margens para dúvidas, porque a Bíblia aqui ela não está sendo muito clara. Existe texto que a Bíblia não é muito clara. Isso a gente vai descobrir quando chegar lá no céu. Deus, quem eram aqueles filhos de Deus que você cita ali no livro de Gênesis, né? Mas você acaba se inclinando para uma. Ele pergunta isso, você achou essa resposta? Porque eu vou chegar. Não, é assim, irmã. Existem coisas na Bíblia que o pessoal vai ficar discutindo, não vai chegar em conclusão nenhuma. Eu acredito em uma, que eu acho mais coerente. Como o irmão aqui já citou a dele, que ele acha mais coerente. Eu acredito numa que eu acredito é o seguinte, que eu estive estudando bastante essa madrugada sobre isso daí para tentar trazer isso aí para vocês e realmente não tem como chegar em conclusão nenhuma. Mas eu vou me inclinar para que eu acredito, né? Mas os irmãos são livres para acreditar no que vocês quiserem, né? Estudem, façam seus estudos à parte. Não sei quantos irmãos assistiram o vídeo que eu falei que ia ajudar na lição de hoje sobre a Arca de Noé, né? A Arca de Noé é algo que antes de existir navio, Deus projetou ali e todos os navios vieram da Arca de Noé, né? Então, mais uma coisa mostrando que a Bíblia é verdadeira, né? Então, irmãos, se os irmãos forem ver, eu acredito que esses filhos de Deus realmente sejam anjos caídos. Anjos caídos. Por quê? Se vocês forem ver, eu acredito nisso porque Deus no Velho Testamento classificavam esses anjos como realmente filhos de Deus, como nós vemos lá em Jó, que Satanás se apresentou na presença de todos os filhos de Deus, na presença de Deus para tentar Jó. Ali está falando da presença dos anjos, né? E existem outras referências também que mostram isso. E também, se os irmãos perceberem, existem culturas no nosso tempo de hoje que inconscientemente acabam adorando demônios. Se você for ver a cultura asiática, a cultura japonesa, a cultura chinesa principalmente, eles têm como principal fonte de adorador dele quem? O dragão, né? O dragão, até que uma vez por ano eles fazem lá aquela festa do ano novo, que se fantasiam de dragão. O dragão, mitologicamente e biblicamente, é sempre associado a Satanás. Na China existem relatos de mulheres que dizem ter sido violentadas por demônios. Japão também. Na África existem também muitos casos que acontecem lá na África de coisas sobrenaturais envolvendo a ação demoníaca naquele país, porque são países que reverenciam demais a cultura demoníaca. Então os demônios acabam se manifestando muito mais nesses lugares. No mundo antigo, se vocês forem ver, no mundo antigo, as pessoas também faziam isso também. Antes do dilúvio, eu acredito que realmente esses anjos caídos tiveram relações com mulheres da terra, porque a descendência que veio não eram pessoas comuns. A Bíblia fala que da descendência dessas pessoas nasceram gigantes. E é gigante mesmo, irmão, não é pessoa alta, é gigante. Estava se formando uma descendência de raças demoníacas. Se vocês forem ver a mitologia grega, que fala dos semideuses, que os deuses se relacionaram com as mulheres e nasceram semideuses, que nem Hércules, Aquiles e outros, essas mitologias, elas vieram dessa história aqui. Elas não foram tiradas por acaso, elas vieram dessa história aqui. As pessoas acabaram criando dessa história. Mas eu acredito que isso chegou, como a palavra de Deus diz aqui, que Deus ficou tão indignado com essa ação desses demônios também, com a ação da humanidade de se entregar para esses demônios, que Deus falou que iria exterminar tudo aqui na terra. Mas ele só viu graça em um homem, que foi Noé e a sua família. Noé e sua família.
E eu acredito que depois, aí você pode me perguntar, então por que hoje esses demônios não geram filhos com outras pessoas? Porque depois do dilúvio, se os irmãos forem ver, vamos abrir lá no livro de Judas, na carta de Judas, é o livro antes de Apocalipse. A palavra de Deus diz que Deus trancou esses demônios para sempre, para que eles nunca mais fizessem isso. É o que nos dá base para isso. Judas. Só existe um capítulo em Judas. O verso de número 6 diz assim: e aos anjos que não guardaram o seu princípio, é o princípio de Deus, está dizendo aqui, mas deixaram a sua própria habitação. Que seria essa habitação aqui, irmãos? Habitação no mundo não físico, não no nosso mundo, porque os demônios e os anjos eles não vivem no nosso mundo. Eles deixaram aquela habitação para viver nesse mundo aqui, na época de Noé. E por isso que eles tiveram relações com mulheres. Ele os tem reservado em prisões eternas. Deus trancou esses demônios, esses anjos, em prisões eternas. Até quando eles vão ficar presos lá? Na escuridão, para o juízo do grande dia, até o dia do juízo, até o dia que Jesus voltar e julgar a terra. Existe um outro texto, que é 2 Pedro 2,4. 2 Pedro 2,4 também cita esses demônios. 2 Pedro 2,4 citam esses anjos que estão presos. Pois se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou-os a cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. Não foi todos os demônios que Deus trancou nessa cadeia, nós sabemos disso, que existem demônios hoje também agindo. Deus trancou somente alguns demônios, que são justamente, eu acredito, vocês podem discordar, estão livres para isso, como existem pastores que discordam, não vão acreditar no que eu acredito, mas ele também é livre para isso. Eu acredito que esses demônios que fizeram essa ação na época de Noé, esse foi os que Deus trancou. Irmão Moisés. Essa teoria do Gênesis 6, que eram anjos, mas aonde vem isso? Aonde vem isso? Vem sobre o livro judaico, chamado livro Enoque. O Enoque que subiu mais ao céu. Então isso é uma história judaica. Esse livro, ele rodou muitos e muitos anos entre os judeus, é muito usado, muito lido, né? E inclusive Judas cita livro de Enoque, isso é verdade. Pedro usa também sobre isso, baseado no livro de Enoque. Paulo, quando diz que desceu do céu, está citando o livro de Enoque. Então eles usavam, todos eles usavam. Agostinho achou melhor cortar esse negócio aí, porque a igreja estava fazendo algo mais sistemático, sabe? Vocês vão andar aqui, que é mais fácil. Mas esse tipo na literatura sempre existe. Não, mas é um livro que existe, histórico. Mas na internet, você abaixa o livro hoje. É uma coisa curta. Ele conta toda essa história aí. Então, quando você lê Gênesis 6, você vê sobre esses anjos, realmente era um anjo, não era um demônio, era um anjo. Anjos. E teve essa relação híbrida. Foi uma relação híbrida. Ou seja, eram vários, quando eu falava, entenda, não eram anjos, era uma outra no meio. O que não é um anjo passa a ser aliens, passa a ser um alienígena. Então, esses anjos que tiveram essa relação híbrida. Da relação híbrida que nasceu com gigantes, com toda a história eram gigantes,
Os gregos, os deuses, eram semideuses. Realmente existiram. Mas toda a história humana conta a mesma história. E é interessante, irmão. Relação híbrida. São dois gêneros que não tem nada a ver e se cruzam. Irmão, Um sapo e um peixe. para quem não sabe quem foi Enoque, Nasceu algo lá, ele não sabe. o irmão citou o livro de Enoque. Para quem não sabe quem foi Enoque, está no capítulo 5 de Gênesis, verso 22, diz assim: andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém. 300 anos gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Enoque, 375 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus para si o tomou. Enoque não morreu, né? Deus o trasladou para o céu. Enoque foi um homem justo, ele escreveu um livro, não entrou no cano como ele aqui mesmo citou. Muitos livros dessa época não entraram, como nós vimos na lição de número 1, porque alguns teólogos deram a entender que existiam contradições, porque todos os livros da Bíblia que entraram aqui são livros que apontam para esse libertador aqui. Muitos daqueles livros não entrou porque eles acharam que tinham muitas coisas pessoais que contradiziam, que nem um livro hoje que um pastor escreve. Muitas vezes ele escreve coisa coerentemente bíblica ali, mas muitas vezes ele coloca comentários pessoais dele que não estão de acordo com a Bíblia. E nessa época também acontecia isso. Moisés escreveu mais livros, não escreveu somente o Pentateuco. Moisés escreveu muitos livros, mas não entrou. Apóstolo Paulo tem um monte de carta deles aí que também não entrou, né? Apocalipse, se vocês forem ver, existe mais de 20 cartas de Apocalipse. Somente uma entrou no cano. É interessante, irmãos, mas isso aí é um estudo à parte que os irmãos podem fazer. Então, irmãos, eu me simpatizo com a ideia de que os filhos de Deus realmente eram anjos. Se eram caídos ou não eram, eram anjos, eram ser que não eram humanos, que gerou uma geração de seres que não eram humanos também. É por isso que quando a gente vê os filmes ali de mitologia grega, né, Hércules, que Hércules tem aquela força sobrenatural. Por que ele tem aquela força sobrenatural? Porque foi um deus, Zeus, teve uma relação com uma humana, aí nasceu um semideus, alguém que não era nem humano e nem deus, era metade de cada. A mitologia grega, ela copiou isso aí desses fatos aqui da Bíblia, entendeu? As pessoas foram copiando, porque todas as gerações vieram de Noé depois, eles foram tendo aquele ensinamento de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, mas foram deturpando muita coisa. Você acredita, então, que considerando Judas como Lucas fala, que essa habitação que eles colocaram seria habitar outros homens, esses caras aí? Não entendi. Você acredita, é um pensamento aqui, um raciocínio. Porque assim, essa mudar deixar na sua própria habitação sobrenatural. Sim, o mundo não físico. Uma habitação física, subir um corpo físico. Sim. Sim. Aham. Mas vamos ver mais lá para frente que os anjos. Nesse caso, aí isso é uma teoria. Deus está falando isso, né? A Bíblia. Então aí um raciocínio. Aí nesse caso, aí ele assumia esse domínio sobre o homem. Esse homem assumiria uma postura, um raciocínio e mentalidade de anjo. E aí ele teria seria um gerador desses monstros, desses gigantes. Sim, sim. Então, irmãos, eu acredito dessa forma, que os filhos de Deus realmente eram anjos. Eram anjos que tiveram casos de mulheres. Capítulo 6, vamos continuar lendo aqui, só para mim concluir um pouco, porque domingo que vem a gente vai falar mais sobre Noé. Eu já imaginei que a lição de hoje só ia ficar preso nos filhos de Deus e filhos dos homens, porque o próprio autor do livro, que eu estou dando a lição para vocês, o autor desse livro aqui, a qual eu dou a lição para vocês, o Moisés deve ter lido, porque o Moisés tem esse livro, o autor desse livro, ele fala para pular esse texto, essa parte, que ele fala que vai causar uma confusão muito grande, um debate muito grande, e eu já imaginava que eu ia ficar preso só nisso hoje. Mas olha, então eu já vim preparado para isso. Então domingo que vem
A gente já vai passar por essa parte, né? E domingo que vem a gente vai entrar na questão do dilúvio. Aí sim a gente vai falar das diferenças de nações, de raças, de cores, de tudo que existe. Aí o versículo continua dizendo aqui, ó, meus irmãos. Então disse o Senhor, verso 3: permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal. Os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes. Aí a gente viu que a descendência desse pessoal eram gigantes. E também depois, quando os filhos de Deus conheceram os filhos do homem, os quais lhe deram filhos, estes foram valentes. Aqui significa que eram pessoas ruins. Não eram valentes de corajosos, não. Pessoas ruins, que matavam a sangue frio, faziam atrocidades naquela época. Eram monstros mesmo. Monstros. Os homens de renome que houve na antiguidade. Aí o verso 5 diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração eram má, continuamente. Você vê o tamanho da maldade que estava impregnada no ser humano na época de Noé. A maldade era grande, a tal ponto que diz que todo pensamento, todas as intenções deles eram más. Mas maior do que essa que tá agora, não é não. Ó, irmão, eu acho que era bem maior, hein? Eu acho que era bem maior, hein? Isso que é interessante, quando você vê o ele conta bem, mas Detalhadamente o que eles faziam. esse tempo, o que está acontecendo desses filhos medianos, eles ensinaram aos homens tudo que nós hoje sabemos: armas, luxúria, perfumes, a arte sobre o aço, o ferro, todo o domínio, toda a ciência. Eles vão passando de mãos a mãos. Só que como tudo isso, a magia, a invocação sobre outros espíritos, toda essa coisa aí. Mais adiante, a coisa chegou mais a tal ponto que o humano estava vivendo em função deles. O humano estava solto. Os humanos já não aguentavam mais. Foi onde entra essa parte do texto aí. Vendo isso é muito mal. Então, quando a Bíblia relata sobre o mundo antigo, ela fala assim: lavou, faz a terra, acabou, só está sobrando aonde ele é Noé. Porque Deus acabou com tudo, não chega, acabou, lavou esse negócio aí. Mesmo assim, nós vamos ler aqui mais adiante, que aparece quando Davi mata o último gigante, nós estamos lá, incluído já. Quando Davi mata o último gigante, né, porque já tinha, eram menores já, eram 2 metros, 90 e tal, mas já eram ainda filhos desses. Satanás se levanta contra Davi. É verdade. Tudo texto. A maldade da humanidade era tão grande nessa época, eu acho que era muito maior do que existe hoje, como citou aqui, que o verso 6, olha só o que Deus diz: então arrependeu-se o Senhor de haver ter feito o homem sobre a terra. Deus se arrependeu. Mas assim, se ele se arrependeu, por que ele vai dar essa oportunidade novamente? Porque Deus é gracioso, irmã. Graça, favor e merecido. Olha só, vamos continuar lendo aqui que a irmã vai entender. E isso lhe pesou no coração. Imagine Deus com o coração pesado, irmãos. Imagine você com o coração pesado. Agora imagine o coração de Deus pesado. Diz o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. Deus já está dando uma sentença: eu vou destruir o homem, vou destruir essa humanidade inteira aí, ó. Destruirei o homem que criei, tanto o homem como animal e os répteis, as aves do céu, pois me arrependo de os haver feito. Aí o verso 8 diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Existia um homem naquela época em que Deus achou graça. O que significa achar graça? Que Deus deu risada dele? Não. Que Deus o favoreceu com um favor imerecido. Quando nós estudamos sobre Adão e Eva, o que Adão fez para merecer o Éden?
quando Deus criou Adão? Adão não fez nada. O que significa isso? Graça. Adão caiu, desobedeceu a Deus. Eva caiu. Mas mesmo assim Deus deu uma oportunidade para Adão se arrepender. Não deu? Ele fez 3 perguntas. Adão, onde você está? Ah, me escondi. Por que está me escondido? Deus sabia disso tudo. Mas Deus estava dando uma oportunidade para o homem se arrepender. E o homem não se arrependeu. Aí Deus trouxe as consequências do pecado. Caim. Antes de Caim pecar, quando Deus disse que iria rejeitar a oferta de Caim, antes de Caim matar o seu irmão, Deus falou com ele, ó, o mal está na sua porta, cabe você dominá-lo. Deus já está dando um alerta, ó, você vai fazer uma besteira, não faça, só cabe a você dominá-lo. E Caim fez o mal, pecou. Mesmo Caim pecando, o que Deus fez? Deus deu oportunidade para Caim se arrepender. Ué, onde está seu irmão? Aí que Caim falou para Deus? Ah, sei lá, Deus, por acaso sou eu o guardador, tutor do meu irmão, cuidador do meu irmão? Ainda foi irônico com Deus, né? Aí Deus, o que você fez? Aí por causa do sangue da terra, clama, pá. Aí Caim falou, coitado de mim, agora quem vai me ver vai me matar porque eu matei meu irmão, aonde eu for vão me matar. E o que Deus fez com Caim? Matou ele. Não matou Caim. Deu uma marca. Ele matou ele. Ele marcou, mas por que ele marcou Caim? Ele marcou Caim porque ele também amava Caim. Porque ele não queria que nenhum mal acontecesse. Ele disse, ó, quem vê essa marca, ninguém vai te fazer nada, porque fui eu que fiz em você. Não sabemos que marca é essa, mas Deus colocou uma marca em Caim para cuidar de Caim. Deus fez uma marca em Caim para cuidar de Caim. Deus teve ainda um cuidado com Caim, mesmo depois de ele ter feito aquela besteira. Deus falou, ninguém vai tocar em Caim. Irmã? Voltando lá sobre o velho Noé, né? Quando teve o dilúvio, ele voltou para a terra. Voltou? Tem outro grande pastor falando assim, o Noé salvou a família, mas perdeu a terra. A humanidade inteira foi morta, né? Mas vamos ver isso aí domingo que vem. Então, irmãos, por causa de um homem, a história da humanidade foi preservada. Por causa de um homem, Deus poupou toda a humanidade. Deus iria exterminar toda a humanidade naquela época. E através da família de Noé, a terra seria povoada novamente. Através da família de Noé, de uma única família. Não existiria outra família, somente a família de Noé, né? Aí o verso 6, aí nós já lemos, né? Aí o capítulo 6, verso número 6, verso 8. Aí são estas gerações de Noé. Era ele, homem justo e íntegro em sua geração. Noé andava com Deus. Noé ele não se deixou contaminar com a maldade do povo na sua época. Imagine no mundo inteiro existir somente uma família íntegra ao Senhor. Todas as famílias se corrompendo e somente uma família se preservando íntegra ao Senhor. É o que aconteceu na época de Noé. Somente Noé ele permanecia íntegro ao Senhor. Podemos dizer que somente as filhas de Noé não se entregaram às luxúrias desses anjos, que deveriam ser seres bonitos. O anjo é um ser tão bonito, meu irmão. Anjo é um ser tão bonito que quando eles foram visitar Ló, nós vamos estudar isso lá na frente. Quando eles vieram aqui na terra em forma humana, porque eles assumem a forma humana, e foram visitar Ló, a palavra de Deus diz que eles eram tão bonitos que os homens da terra, os homens da terra de Ló queriam ter caso com aqueles anjos. Aí Ló tranca os anjos na casa dele, né? Ló coloca eles para proteger os anjos. Aí chega na porta, Ló, pelo amor de Deus, não façam isso. Aí ele, não, nós queremos ter alguma coisa com esses homens, eles são muito bonitos. Homossexualismo, né? Aí olha só, o Ló chega ao ponto de falar o seguinte, ó, minhas filhas aqui, ó, elas são virgens. Homem nenhum ainda coabitou com elas, são virgens, eu entrego elas para vocês, mas por favor, não façam nada com esses homens. Aí ele falou, não, nós não queremos as suas filhas, nós queremos eles. Né?
Aí quando eles entram lá, os anjos dão uma surra naqueles homens lá, né? Deixa eles cegos e eles saem cegos de lá, né? Então para vocês verem, meus irmãos, os anjos, eles eram pessoas bonitas. Satanás não é feio não, irmão. Se ele fosse feio, ele não ia atrair ninguém, né? Ele se transforma até em anjo de luz, a palavra de Deus diz, né? Então, irmãos, o que fica claro na lição de hoje, meus irmãos, eu espero que os irmãos tenham. Eu vou tentar jogar algumas curiosidades no grupo do WhatsApp sobre essas filhas dos homens e filho dos homens, não, filho de Deus e filhas dos homens. E eu quero que fique claro, meus irmãos, o tamanho da maldade que estava na terra na época de Noé. O quanto o homem se afastou de Deus. O quanto o homem se afastou de Deus, desde que eles desobedeceram Deus lá no Éden. Eu gostaria de fazer um comentário a respeito dessa questão da maldade. Na época, Sim.